Imagina que algo importante com o dinheiro está acontecendo no Brasil agora mesmo. A taxa Selic ela aumentou bastante e hoje ela está em 14,25%. E algumas pessoas estão preocupadas se elas deveriam comprar alguns ativos ou vender os ativos que elas já têm, ativos como ações, fundos imobiliários, tesouro direto, entre outros ativos do mercado financeiro. E aí, você acha que seu dinheiro está seguro no Brasil com toda essa incerteza ou não? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar um pouco mais sobre isso. Mas primeiro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever porque isso ajuda muito, deixa o seu like também porque isso também ajuda bastante e compartilhe esse vídeo com quem ainda precisa entender um pouco mais do que é a taxa Selic e como entender essa taxa Selic para ter um rendimento melhor com os seus investimentos. Mas antes de entender tudo isso, se é melhor investir, não investir, comprar ativos, vender ativos, vamos entender um pouco mais sobre o que é a taxa Selic, beleza? A taxa Selic, ela é como um botão que o governo usa para definir se vai ter mais dinheiro rodando na economia no país ou se vai ter menos dinheiro rodando na economia. E se a taxa Selic ela tá alta, fica mais difícil de pegar dinheiro emprestado. Se a taxa Selic ela está baixa, fica bem mais fácil que a gente consiga pegar dinheiro emprestado e, consequentemente, vai ter mais dinheiro girando na economia. É como um pedal de freio do carro. Se o governo pisa no freio, ou seja, a Selic está aumentando. E justamente para evitar que tudo fique mais caro, ou seja, a inflação. Mas agora você pode estar pensando, o que tudo isso tem a ver comigo? Por que isso me interessa? Isso te interessa muito justamente porque quando a taxa Selic ela está mais alta para conter a inflação, tudo fica mais caro. As casas ficam mais caros, os carros ficam mais caros, a alimentação fica mais cara, tudo está mais caro. E você pode estar percebendo isso no seu bolso agora mesmo. E isso acontece porque fica mais caro de pegar dinheiro. O dinheiro ele fica mais caro com a taxa alta da Selic. E as empresas também sentem esses efeitos da Selic alta. Elas não crescem tanto, elas pegam menos dinheiro emprestado, porque a maioria das empresas, elas não crescem com o próprio dinheiro, elas crescem com dinheiro emprestado dos bancos. E a consequência disso é que as empresas não crescem tanto e muitas pessoas também não conseguem emprego ou acabam perdendo o seu próprio emprego. Porque as empresas precisam cortar gastos, porque elas precisam cortar custos, para que elas continuem com as portas abertas nesse momento de taxa Selic alta. Imagina mais ou menos que você tem que pagar todas as contas da sua casa, a gasolina, as suas compras, a conta de luz, conta de água, tudo isso com a mesma quantidade de dinheiro que você tem recebido. Ou seja, só os seus custos aumentam, mas a sua renda nem sempre aumenta. E é basicamente o que as empresas passam também. Isso não só afeta você, mas a economia como um todo. Então, todo mundo é afetado. As pessoas, os empresários, as empresas, todo mundo. E as únicas pessoas que ganham com isso são os bancos. Mas calma, nem tudo é ruim. Tem jeito ainda da gente conseguir ganhar dinheiro com essa alta da Selic. E eu vou te mostrar já já. Alguns tipos de investimento, principalmente os ligados à renda fixa, eles se valorizam muito quando a taxa Selic sobe. Quando você tem a Selic a 10% e você empresta e você compra algum título do governo, ou seja, você investe no Tesouro Direto, você vai ter esse rendimento de 10%, que justamente era a taxa Selic naquele momento que você fez a compra do seu ativo, naquele momento que você fez a compra do Tesouro Direto. Mas, por exemplo, se você comprar o Tesouro Direto agora, quando ele está 14,25%, você já não vai mais receber aqueles 10% de rendimento, você vai estar recebendo 14,25%. Ou seja, a gente consegue ver um aumento aí de 4,25%. É claro que isso foi só um exemplo para que você pudesse entender, para ilustrar para você a diferença e as vantagens de quando a gente investe na renda fixa. Então, você também pode ganhar dinheiro com essa alta da Selic se você emprestar dinheiro do governo, se você comprar ativos de renda fixa, não só do governo, mas ativos como CDBs, LCIs, LCAs, debentures, Tesouro Direto, o próprio Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, Tesouro Pós-fixados. A gente tem uma variedade, uma gama enorme de ativos no mercado de renda fixa. Mas calma que nem todos são vantajosos e a gente precisa analisar cada um individualmente. Se você quiser saber um pouco mais sobre esses ativos de renda fixa, deixa um comentário aqui que eu posso estar trazendo um vídeo explicando cada ativo desses aí para você, beleza? Mas a gente também tem alguns ativos que sofrem bastante com a alta da taxa Selic e eu vou te mostrar quais são já já. Quando a taxa Selic ela vai ficando mais alta, consequentemente a renda fixa também vai ficando mais alta, mas porque isso vem acontecendo, é normal que a gente veja a bolsa de valores também caindo um pouco de valor, justamente para fazer esse fluxo de dinheiro, de saída da renda variável e entrada desse dinheiro na renda fixa. E muita gente, quando vê esse movimento, elas entram em pânico e acabam vendendo seus ativos com um valor muito menor do que elas compraram. Eu já fiz isso, provavelmente você que já investe já fez isso, provavelmente a pessoa que vai começar a investir vai fazer isso também,
mas é justamente para isso que eu tô aqui, para evitar que você que vai começar a investir ou para você que já investe cometa esses erros que eu já cometi, porque a gente não tinha a mentalidade correta dos investimentos. Antes mesmo da gente investir, a gente precisa entender o que são esses ativos de renda fixa, o que são os ativos de renda variável, quando é o momento da gente investir em renda fixa ou renda variável, qual é a diversificação de carteira que a gente deve ter, qual o percentual do nosso dinheiro que a gente precisa ter alocado em renda fixa, renda variável e outros ativos do mercado financeiro também. E é justamente nesse momento que as pessoas se desesperam e começam a vender os ativos de renda variável delas muito mais baratos, que outras pessoas aproveitam esse desconto da Bolsa de Valores e começam a comprar esses ativos bem mais descontados do que o seu real valor. Então, se você for esperto, se você entender um pouco de contabilidade, se você tiver a sua mentalidade financeira em dia, se você tiver a mentalidade correta para os investimentos, você também vai poder aproveitar essas oportunidades que o mercado vai te dar ao longo do tempo. Imagina aí um videogame, uma TV, que ela custa muito caro, mas a gente chega na Black Friday e esse videogame, essa TV, esse celular, enfim, qualquer coisa que você queira comprar, ele tá muito barato, ele tá com 10, 20, 30, 40% de desconto. O que você iria fazer? Você ia aproveitar esse desconto ou você iria deixar passar e comprar no dia seguinte quando ele voltasse ao seu preço normal? E é esse erro que muitas pessoas cometem. Ao invés de elas aproveitarem esses descontos de 10, 20, 30, 40% na bolsa de valores, elas esperam que as ações retomem o seu valor normal, sem desconto, para que elas comprem esses ativos e elas se sintam mais confortáveis com a decisão que tomaram. Mas não é isso que a gente deve fazer. A gente precisa avaliar por que essa empresa teve esse desconto de 20, 30, 40%, se ela está perdendo seus fundamentos ou se simplesmente é algo passageiro e ela vai recuperar o seu valor de mercado. Então são essas análises que a gente precisa fazer do mercado quando a gente começa a investir na bolsa de valores. É claro, se a gente quiser investir em ações, porque a gente tem os ETFs aí que nos ajudam muito com relação a isso, onde a gente não precisa fazer essa análise tão profunda ainda. E se você não sabe o que é um ETF, eu tenho vários vídeos falando sobre isso, mas se você quiser mais vídeos, deixe seus comentários aqui que eu vou trazer vídeos também para vocês falando o que são esses ETFs e como a gente consegue escolher o melhor ETF e ganhar dinheiro com ETFs também. A gente precisa aproveitar as oportunidades do mercado financeiro, mas a gente também tem que ser esperto e não colocar todo o nosso dinheiro em uma única oportunidade, em um único ativo. Mas a gente precisa aproveitar as oportunidades que o mercado nos dá. Mas ao mesmo tempo a gente precisa se proteger contra eventuais riscos do mercado, eventuais perdas. Então a gente precisa diversificar o nosso patrimônio, a gente precisa diversificar o nosso dinheiro, o nosso portfólio, para que a gente esteja protegido contra essas eventuais crises, coisas que a gente não tem controle. Guerras, pandemias e coisas desse tipo que vão afetar o mercado no curto prazo e que a gente não tem controle. Então a diversificação é muito importante nesse sentido. Diversificar significa justamente colocar o seu dinheiro em diferentes lugares, em diferentes ativos. A gente tem os ativos de renda fixa, a gente tem ativos de renda variável, a gente tem criptomoedas, a gente tem a nossa reserva de emergência, a gente tem o nosso caixa, a gente tem uma gama diversa de ativos para que a gente possa nos proteger contra as variações e as oscilações do mercado. E quando a gente faz a diversificação correta, por exemplo, se a gente tiver as nossas ações caindo de valor, provavelmente a renda fixa vai ajudar. Se a renda fixa estiver caindo de valor, as ações vão compensar os fundos imobiliários, as criptomoedas. A gente precisa fazer esse balanceamento sempre da nossa carteira para que a gente tenha uma diversificação ótima para o nosso portfólio e que a gente consiga ganhar dinheiro quando a bolsa sobe, quando a bolsa desce, quando a taxa Selic sobe ou quando ela desce. A gente precisa ganhar dinheiro em todos os momentos do mercado. E a gente precisa criar uma estratégia para que a gente consiga isso. E como eu sempre falo, a primeira regra do Warren Buffett é nunca perca dinheiro no mercado financeiro. A gente precisa aprender, a gente precisa entender os ciclos do mercado, a gente precisa entender como está a inflação, se a inflação está subindo, se a inflação está descendo, porque é justamente a inflação que interfere na taxa Selic. Quanto mais alta a inflação, mais alta a taxa Selic. Quanto mais baixa a inflação, mais baixa a taxa Selic. E quando você começa a entender esses sinais que o mercado te dá, é aí que você consegue fazer os investimentos corretos na hora certa. Mas lembra que aqui eu estou falando somente dos ativos ligados à taxa Selic. A gente tem uma diversidade de ativos aí que não são ligados à taxa Selic, como alguns ativos de renda fixa, outros ativos de renda variável, criptomoedas e tantos outros. Mas esse vídeo é justamente focado para os ativos ligados à Selic e à própria taxa Selic, como a gente consegue maximizar o nosso retorno, os nossos investimentos
investimentos ligados à taxa Selic. Então, invista com calma. Muitas pessoas elas acabam se afobando, elas não têm a mentalidade certa, elas não têm uma estratégia para os seus investimentos. Elas acabam entrando em pânico, como eu falei, quando elas veem uma pequena oscilação no mercado. E é justamente nesse momento que muitas pessoas perdem dinheiro, mas em contrapartida, outras pessoas que já têm uma estratégia mais estabelecida, uma mentalidade mais estabelecida, elas ganham muito dinheiro. E é nesse grupo de pessoas que a gente precisa estar. E é nesse grupo de pessoas que a gente quer estar. E uma outra forma da gente se proteger dessas oscilações do mercado é quando a gente investe fora do Brasil, é quando a gente investe em dólar, é quando a gente começa a olhar para outros mercados além do mercado brasileiro. Porque sim, a gente tem um mercado muito grande, um dos maiores do mundo, mas ainda assim a gente tem uma diversidade de outros mercados aí onde a gente pode estar investindo e ganhando muito dinheiro com isso também, principalmente nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo e o dólar sempre tem se valorizado com relação ao real. Somente aí a gente pode ganhar de duas formas. A gente pode ganhar com a valorização do real e ainda com a valorização dos ativos que a gente investe lá fora. E mais um adendo aqui, se você ainda não sabe como investir lá fora, se você ainda não sabe como mandar o seu dinheiro, como abrir uma corretora lá nos Estados Unidos, como mandar o seu dinheiro para lá, como comprar os seus ativos, eu tenho alguns e-books que vão te ajudar com relação a isso, como que você consegue abrir a sua conta numa corretora, como que você consegue transferir o seu dinheiro, como que você consegue comprar e vender ativos. Tudo isso aqui no link da descrição. Se você quer diversificar mais o seu portfólio, se você quer diversificar mais o seu dinheiro e ganhar mais rendimento e começar a olhar para outros mercados, não deixe de conferir esses e-books, beleza? E quando você investe em dólar, mesmo que o Brasil ele passe por muitos problemas, mesmo que a taxa de Selic esteja bem alta, você vai estar protegido, porque o dólar ele não é afetado pela taxa básica de juros brasileira. Então, quando a gente diversifica o nosso patrimônio, quando a gente investe em dólar, a gente se protege também desses eventuais altos e baixos da taxa Selic e do mercado brasileiro. É basicamente você guardar dinheiro em um lugar que não molha quando chove muito forte. E aí, agora que você já sabe disso tudo, agora que você já sabe o que é a taxa Selic, agora que você já entendeu um pouco de renda fixa, renda variável, criptoativos, outros ativos do mercado financeiro, agora que você sabe que você também pode investir em outros mercados além do brasileiro, o que você vai fazer? Qual o seu próximo passo? Você justamente precisa criar um plano, você precisa ter uma estratégia para que você possa investir, para que você consiga alcançar sua liberdade financeira com calma e paciência. Um plano, uma estratégia para sua liberdade financeira é como se fosse um mapa que vai te levar ao tesouro no longo prazo. E é justamente para isso que eu estou aqui. No meu curso Ganhe Dinheiro Dormindo é onde eu levo as pessoas que são pessoas que ainda não têm uma mentalidade financeira bem definida, que elas ainda não entendem os investimentos, e a gente caminha passo a passo para que elas venham a ter essa mentalidade financeira, para que elas adquiram uma psicologia financeira correta, para que elas consigam investir da melhor forma possível. A gente vai trabalhar quais são as metas delas, quais são os objetivos que ela tem na vida, para que a gente consiga criar uma estratégia e levar essa pessoa que não conhece nada de finanças a entender sobre finanças, a criar uma estratégia para que ela atinja os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos, e a gente controle esse plano, a gente controle essa estratégia para que a gente consiga atingir a liberdade financeira. Então, esse curso é justamente para isso, esse curso vai te ensinar a ganhar dinheiro dormindo, e se você ainda não ganha dinheiro dormindo, pode ser que você precise trabalhar até os seus 70, 80 anos, pode ser que você precise trabalhar até morrer. Então, se você não quer isso para você, se você não quer isso para sua família, dá uma conferida nesse curso Ganhe Dinheiro Dormindo, que é um curso que eu ofereço, onde você vai sair de um completo iniciante a uma pessoa especialista em finanças, fazendo investimentos, investindo em ativos com segurança, investindo em ativos com tranquilidade e buscando a sua liberdade financeira. Então, se você quer isso para você, se você quer isso para sua família, não deixa de dar uma conferida nesse curso Ganhe Dinheiro Dormindo. Ele vai estar aqui no link da descrição, ou manda uma mensagem para mim que eu posso explicar um pouco mais sobre esse curso, que eu tenho certeza que ele vai transformar a sua vida e te dar a segurança, a tranquilidade que você precisa para investir para o longo prazo e garantir a sua liberdade financeira. E é nesse curso que eu vou justamente compactar os meus 14 anos de experiência investindo, porque eu invisto desde os meus 20 anos de idade. Eu vou fazer esse compilado de 14 anos de experiência investindo em apenas algumas horas, para que você não precise cometer todos os erros que eu cometi durante esses 14 anos e você consiga investir de uma forma muito mais tranquila e segura. E esse curso não é somente para as pessoas que são completamente iniciantes no mundo de finanças, para você que já investe, mas ainda assim quer diversificar um pouco mais o seu patrimônio, você já investe, mas só investe no Brasil e quer diversificar mais em criptomoedas, no mercado exterior. Esse curso também pode ser para você, porque a gente vai tratar sobre esses assuntos também, sobre diversificação, sobre investimento em outros países, sobre como a gente consegue proteger o nosso patrimônio, sobre como a gente consegue criar a nossa estratégia e acompanhar a nossa estratégia para a liberdade financeira. Então, não deixe de conferir esse
curso porque ele está muito completo, beleza? E é isso, galera. A alta da taxa Selic, ela não precisa te assustar mais. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais o que é essa taxa Selic e que você use o que você aprendeu aqui ou o conhecimento que você quer adquirir para ganhar mais dinheiro, tanto na alta ou na baixa da taxa Selic. Lembra que a primeira regra do Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, é nunca perca dinheiro no mercado financeiro, adquira conhecimento, aprenda mais sobre finanças para que você consiga atingir a sua liberdade financeira o mais rápido possível. E mais uma vez, galera, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe aqui de se inscrever, deixe o seu like, porque isso me ajuda muito, me motiva muito para continuar trazendo novos vídeos aí para você. E comenta aqui para mim, você já investe na taxa Selic? Você já investe em alguns ativos ligados à taxa Selic ou ainda não? E também não deixa de compartilhar esse vídeo aí com quem precisa aprender um pouco mais sobre essa taxa que dita como vão ser os investimentos aí no Brasil. Galera, obrigado e até a próxima semana.